Fala, gente bonita! Vamos conversar um pouquinho hoje sobre equação do segundo grau? Primeira coisa é definir o que vem a ser a equação do segundo grau. É toda a equação da forma ax ao quadrado mais bx mais c igual a zero, em que o a, o b e o c são os nossos coeficientes. Vocês lembram que caligrafia não é meu forte, né? Logo, esses carinhas aqui, eles são números. E o x é a nossa variável. O x continua sendo a nossa variável. Então, é aquele valor a ser encontrado. Lembrando, resolver uma equação significa descobrir qual é o valor que eu atribuo à minha variável que vai tornar aquela sentença verdadeira, certo? Então, exemplos de equação. X ao quadrado mais 5x mais 3 igual a zero. 4x ao quadrado menos 7x mais 8 igual a zero. 9x ao quadrado menos 8x mais 5 igual a zero. Enfim, hoje a gente vai falar de dois tipos de equação do segundo grau, que são as equações incompletas, que é a nossa equação quando eu não tenho, não é que eu não tenho, né? Quando o valor do b é zero, então eu vou ter ax ao quadrado mais c igual a zero. E quando o valor do c for zero, eu vou ter ax ao quadrado mais bx igual a zero. Vocês sabem que a cachorrada não perdoa quando eu estou dando aula, né? Então, vamos lá. O nosso primeiro caso é quando eu tenho ax ao quadrado mais c igual a zero. Eu considero essa equação incompleta a mais fácil de resolver. E eu já vou mostrar para vocês. Uma coisinha antes que é bem importante é a gente sempre conseguir identificar o valor dos coeficientes. Então, por exemplo, se eu perguntasse para vocês em 2x ao quadrado menos 32 igual a zero, quem é o nosso a? O a, ele vale 2, porque é aquele carinha que acompanha o x ao quadrado. Quem é o nosso b? O b vale 0, porque eu não tenho ninguém aqui que acompanha o x. E quem é o nosso c? O c é menos 32. Por que eu considero esse caso o caso mais fácil da gente resolver? Porque eu consigo isolar o x, assim como a gente fazia lá na equação de primeiro grau. Então, repara aqui comigo. Vamos mudar a cor. Se eu tenho 2x ao quadrado menos 32 igual a zero, eu consigo facilmente escrever 2x ao quadrado igual a o menos 32 vai ficar 32 positivo. Daí tudo bem, né? Continuando igual a gente fazia lá na equação do primeiro grau. Eu posso escrever que x ao quadrado é 32 sobre 2, né? Dividir os dois lados pelo valor que estava lá na frente do x. E agora, o que eu consigo melhorar aqui ainda? Eu posso escrever que x ao quadrado é igual a 16. Quando chega nesse ponto, só tem uma coisinha que a gente tem que prestar atenção. Que vocês podem me dizer rapidinho, ah não, senhora, 4 ao quadrado é 16, pronto, resolvi. Só que uma equação do segundo grau, ela vai ter duas soluções. Assim como uma equação de terceiro grau vai ter 3 soluções, de quarto grau, 4 soluções, podem ser que sejam iguais, ok? Mas vai ter duas soluções. Então, eu tenho que me dar conta o quê? Que x ao quadrado igual a 16, eu tenho 4 ao quadrado igual a 16, mas menos 4 vezes menos 4 também dá 16, né? Então, quando a gente chegou nesse passo aqui, a gente vai continuar trabalhando com operação inversa, como aqui em cima. A subtração, a gente trabalhou a adição, a multiplicação, a gente trabalhou a divisão, e a operação inversa do expoente 2, do elevar ao quadrado, é extrair a raiz. Então, eu posso escrever que x é igual a raiz de 16. Mas a senhora não disse que tinha que considerar o mais e o menos? Sim. Então, a gente vai colocar aqui, ó. Eu tenho as duas opções. Eu tenho mais a raiz de 16 e menos a raiz de 16. Os dois números, quando elevado ao quadrado, vão ficar positivos, né? Então, x é igual a mais ou menos 4. Eu lembro que a primeira vez que eu vi essa notação mais ou menos, bugou. Porque eu fiquei olhando, mas como assim mais ou menos? É um número aproximado de 4? Não, significa que eu tenho 4 positivo e o 4 negativo. Isso é uma questão de notação. Então, a solução dessa equação seria menos 4 e
mais 4. Mais um exemplo? X ao quadrado menos 25 igual a zero. Então, a mesma coisa. Vamos tentar isolar o x. X ao quadrado igual a 25. X é igual a mais e menos, tem que considerar as duas possibilidades. A raiz de 25. X é igual a mais ou menos 5. Ou seja, 5 ao quadrado menos 25, fechou, zero. Menos 5 ao quadrado menos 25 também vai dar zero, porque o menos 5 vezes menos 5 é mais 25, menos 25 é zero. Então, a nossa solução é menos 5 e mais 5. Mas, se eu perguntasse, vou pegar outra corzinha, roxinha aqui. Se eu perguntasse, x ao quadrado mais 25 igual a zero, o que ia acontecer? Tentando isolar o x, eu chegaria em x ao quadrado igual a menos 25. Então, eu teria que x é igual a mais ou menos a raiz de menos 25. E conhecendo até o conjunto dos números reais, a gente não tem solução para essa equação. Porque se eu tentasse menos 5 vezes menos 5, é mais 25. Mais 5 vezes mais 5, é mais 25. Ah, senhora, mas se tu fizer menos 5 vezes mais 5? Bom, mas aí eu não estou elevando algo ao quadrado, né? Eu estou pegando dois números diferentes. Não pode. Então, quando nós tivermos uma raiz negativa, trabalhando no conjunto dos números reais, a nossa solução é não ter solução. Tá? Então, neste caso, nós não temos solução nos números reais. Outra situação que pode acontecer é se eu tivesse x ao quadrado menos 40 igual a zero. O que vai acontecer nesse caso? X ao quadrado igual a 40, né? Um negativo, a subtração de um lado, eu equilibro com a adição do outro lado. X igual a mais ou menos raiz de 40. Ah, mas 40 não tem raiz exata. Não tem problema. A minha solução é mais raiz de 40 e menos raiz de 40. Aí ficou feinho o meu 4 aqui. Vamos arrumar. Ah, senhora, mas eu sou daqueles alunos que gostam de fazer tudo da melhor forma possível. O que eu posso fazer para deixar mais bonita essa solução? A gente ainda poderia decompor o 40. Dá para dividir por 2 que dá 20, dá para dividir por 2 que dá 10, dá para dividir por 2 que dá 5, dá para dividir por 5 que dá 1. E verificar que aqui eu tenho, na verdade, 2 raiz de 10. E aí, colocar na solução, mais 2 raiz de 10 e menos 2 raiz de 10, fazer a racionalização. Mas, se não fizer, não tem problema nenhum, certo? Então, dessa primeira parte, quando a gente não tem o termo b, quando a gente não tem aquele carinha que acompanha o x na 1, é só eu isolar o x e extrair a raiz quadrada, não tem mistério. O que vai acontecer no segundo tipo de equação incompleta? Quando eu não tenho termo em C. Se eu tiver ax ao quadrado mais bx igual a zero. Esse caso ele também não é difícil se a gente lembrar lá do 7º e 8º ano, quando aprendeu os produtos notáveis. Por quê? Vem comigo. Se eu perguntasse para vocês, 2x ao quadrado menos 10x igual a zero, qual é o valor de x que satisfaz essa equação? A gente pode facilmente verificar que eu tenho x nos dois termos, né, da minha igualdade. E eu posso colocar o x em evidência. Ah, mas o 2 eu também poderia botar em evidência. Uma dica para vocês para simplificar. Coloca sempre o x em evidência que não vai ter erro. Então, se do 2x ao quadrado eu dividi tudo por x, quem é que sobrou? O 2x, porque x vezes 2x volta para o 2x ao quadrado. Menos, se do 10x eu dividi tudo por x, eu tirei o x, dá para dizer assim, vai me sobrar o 10. Vocês concordam que essa expressão aqui de baixo é exatamente a mesma de cima? Opa, virei a caneta aqui. Só que ela está escrita de outra forma, então eu posso fazer isso, né? X vezes 2x volta para o 2x ao quadrado. X vezes menos 10 volta para o menos 10x. Por que a gente escreve dessa forma? Por uma coisa muito simples. Quando é que uma multiplicação de duas coisas é igual a zero?
se essa for zero ou se essa for zero, certo? Para uma multiplicação da zero, um dos dois termos tem que ser zero. E é isso que a gente vai fazer. Vou separar aqui. Então, quando que o x vezes 2x menos 10 vai ser zero? Se o x for igual a zero ou se o 2x menos 10 for igual a zero. E acaba voltando para uma equação do primeiro grau. Só isolar o x aqui e eu descubro a minha segunda solução. Então, 2x é igual a 10, x é igual a 10 sobre 2, né? Porque dividiu por 2 dos dois lados. X é igual a 5. Então, no caso do termo C, C igual a zero, quando a gente vê ax ao quadrado mais bx igual a zero, opa, até risquei aqui, me emocionei. Sempre, 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 pode escrever sempre com letras maiúsculas, uma das soluções é zero. E a outra é aquela que vai resultar da nossa equaçãozinha do primeiro grau. Então, colocando aqui a solução, vai ser 0 e 5 nesse caso. Posso testar, fazer a prova real, né? Se eu trocar aqui por 5 e aqui por 5, 2 vezes 25 é 50, menos 10 vezes 5 é menos 50, zerou. Então, fechou. Mais um exemplo para a gente encerrar? Então, vamos lá. 3x ao quadrado mais 7x igual a zero. O que vai acontecer aqui? De novo, a gente vai isolar o nosso x, colocar ele em evidência, né? Então, x, se eu dividir 3x ao quadrado por x, sobra 3x, mais 7x dividido por x, sobra só o 7, dá aquela conferidinha bonita, e x vezes 3x, fechou, x vezes 7, 7x, fechou. Vou separar, porque eu sei que para uma multiplicação dá zero, um dos dois carinhas é zero. Então, ou esse x aqui é zero, ou o 3x mais 7 é zero. Zero. Então, eu fiquei com 3x, a operação inversa da adição, subtração, igual a menos 7. Vou dividir por 3, x é igual a menos 7 terços. Ah, senhora, mas ficou feio, menos 7 terços, 7 nem dá para dividir por 3. Tudo bem. Se vocês substituírem aqui, vocês vão ver que vai fechar, vai dar zero. Então, a minha solução neste caso é aprender a fazer uma chave bonita. É 0 e menos 7 terços. Certo, galera? Então, o que tem que ficar dessa explicação de hoje? Primeira coisa, a equação do segundo grau, aquela equação que é ax ao quadrado mais bx mais c igual a zero, em que o b pode ser zero, o c pode ser zero, mas o a nunca. Porque se o a for zero, eu não tenho mais uma equação do segundo grau, né? Eu tiro o termo com x ao quadrado. Segunda coisa, quando o b for zero, eu tiver ax ao quadrado mais c igual a zero, ou seja, um número x ao quadrado mais ou menos outro número igual a zero, eu isolo o x ao quadrado, extraio raiz quadrada, lembrando de considerar o positivo e o negativo. Quando eu tenho o termo c igual a zero, coloco o x em evidência, já sabe que x é igual a zero é a primeira das respostas, e o resultado da equação do primeiro grau é a outra resposta que vocês estão procurando. Certo? A gente se vê no próximo vídeo, na equação completa, onde a gente fala da lindíssima fórmula de Bhaskara. Beijo para vocês!